existe entre elas um fio de analogia, uma coisa se parece com a outra apenas. Então, o segredo no aprendizado da filosofia é exatamente você nunca abandonar essa tensão entre esses dois polos, nunca você se entregar a um completamente e nem ao outro. Porque, por um lado, é claro, por exemplo, nós queremos criar uma opinião e, portanto, a opinião tem que se expressar numa sentença, não é isso? E a sentença vai ser um todo fechado, não é isso? Mas as coisas, as experiências, os elementos reais de onde você tirou isso não estão encerrados nessa sentença, eles têm outros aspectos também. Dá para entender? Então isso quer dizer que o que quer que você conclua sobre o que quer que seja, admite sempre uma continuação. Continuação que deve ser feita através do jogo de oposições, da dialética. Daí a absoluta necessidade de você, para cada livro que você está lendo, você se deixar conduzir pelo autor, mas depois você lê outro livro que vai te conduzir para outro lugar. Está entendendo? Esse deixar-se conduzir, como eu digo, não é totalmente passivo, assim como a execução de uma música para piano não é passiva. O pianista vai ter que ele mesmo tocar. A partitura não vai se tocar por si mesma. Não é isso? Então, bom, eu queria, no restante dessa aula, começar aqui um comentário desse texto que eu dei para vocês e que nós vamos colocar no site do seminário para quem está assistindo online. Nós vamos colocar hoje à noite. Mas eu vou ler, o texto está em espanhol, eu vou ler traduzindo, de modo que quem está assistindo online terá primeiro um acesso puramente auditivo, mas hoje à noite eles terão o texto na mão, como vocês que estão presentes estão tendo agora. O texto é retirado do livro De la Cultura e sus Artífices, do psiquiatra e escritor peruano Honório Delgado. Quer dizer, só pela leitura deste ensaio ou deste livro, se vocês o encontrarem, vocês terão a ideia, vamos dizer, da altitude do debate intelectual na América Latina, digamos uns 50, 60 anos atrás, né? Que hoje você não encontra de maneira alguma. Então, o primeiro capítulo chama-se, é uma coletânea de ensaios, né? O primeiro chama-se Leitura e Cultura. Eu vou ler aqui, não exatamente porque esta abordagem da leitura que ele faz aqui seja exatamente a minha, mas porque isso nos dará oportunidade para outros desenvolvimentos, né? Então ele começa assim: a leitura é a ocupação característica do homem moderno. Talvez nenhuma outra o distingue melhor do representante de épocas anteriores. A incorporação da técnica nas diversas atividades humanas é um fato peculiar de maior magnitude e resulta óbvio que o progresso das aplicações da ciência molda o perfil da nossa vida. A técnica, no entanto, não é uma atividade determinada, senão para certas classes de pessoas. Em contrapartida, todo sujeito que encarna propriamente o espírito do nosso tempo pratica a leitura, sem a qual, no mais, não poderia conceber-se a tecnologia moderna. Assim, pela mesma razão que para designar a nossa espécie se prefere a qualificação de Homo sapiens à de Homo faber, quer dizer, o homem que sabe, o homem que faz, ao homem propriamente representativo da civilização atual seria mais próprio chamar Homo legens do que Homo technicus. Claro, só alguns são exemplares da espécie Homo technicus, aqueles que trabalham com isso, mas todos são de algum modo Homo legens. Então, este parágrafo aqui, ele já nos coloca uma coisa que eu mencionei anteriormente. Em outras épocas não se lia tanto quanto agora, lia-se muito menos. A maior parte do conhecimento chegava pelo ouvido e não pela leitura. No próprio tempo de Platão e Aristóteles, ou de Cícero, né?
o lançamento de um livro consistia em ler algo, era como fazer um discurso. E isso quer dizer que o leitor, o estudante de outras épocas, ele tinha que ter um esforço de memória enormemente maior do que hoje. Esse já é um pequeno problema que nós temos. Eu conheci um antropólogo que ele estava numa tribo de índios fazendo entrevistas, né? E toda hora ele ia com a caderninha e perguntava coisa para os índios, né? E daí uma hora o índio falou assim para ele: eu nunca vi ninguém anotar tanto quanto você e esquecer tanto quanto você. Então, quer dizer, o simples fato de anotar é uma permissão para você esquecer. Você vê os oradores antigamente do tempo dos gregos e romanos, eles decoravam os seus discursos, eles escreviam e decoravam, às vezes, discursos de 5, 6 horas. Então tiveram que desenvolver uma técnica mnemônica absolutamente fantástica. Sobre esta técnica, a Frances Yates escreveu um livro chamado Arte da Memória. Ela conta como se desenvolveu essa técnica desde a Antiguidade até a Renascença. E ainda no tempo da Renascença, embora já existisse a imprensa, ainda era uma coisa incipiente, os livros eram caríssimos, de difícil acesso, e a arte da memória ainda era importante. Qual é a profissão de Giordano Bruno? Giordano Bruno é um professor de arte da memória, ele ia de cidade em cidade ensinando aquilo. E a coisa era toda baseada num conceito retórico, que é o conceito do lugar comum. O que é um lugar comum? É uma fonte de argumentos, é uma fonte de ideias, onde uma ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Então eles geralmente imaginavam um modelo espacial que podia ser, por exemplo, a planta de uma praça, ou de um teatro, ou de um edifício qualquer, e colocavam idealmente ali os vários tipos de argumentos. E esses argumentos eram evidentemente lugares comuns, quer dizer, no sentido atual da palavra lugar comum, quer dizer, frases de domínio público, tá certo? Que estão subentendidas em argumentos que nós usamos. Por exemplo, onde tem fumaça tem fogo. É um tipo de argumento, onde você, de um indício, você conclui uma presença. É assim? Ou então, dize-me com que andas e eu te direi quem és. Você quer queimar a reputação do político, você diz que ele é amigo do fulano, que é um gangster, do outro que é um traficante, etc, etc. Então, os argumentos, os tipos de argumentos, os tipos básicos de argumentos estão classificados e eram guardados na memória através desse artifício, uma espécie de mapa, né? uma projeção gráfica, um diagrama dos tipos de argumentos. E isso era ensinado de modo que esperava-se que o orador conseguisse memorizar um discurso de 5 ou 6 horas. Isso é quase impossível hoje. Então isso quer dizer que tudo aquilo que nos traz, vamos dizer, um chamado progresso do conhecimento, também traz junto um progresso da ignorância. Você aprende uma coisa à custa de esquecer outra, esperando que as coisas que você esqueceu não sejam tão relevantes para a situação atual quanto as coisas que você consegue memorizar. Mas nós não temos essa garantia. Não é isso?